tô gravando o vídeo agora de manhã, por isso que eu tô falando bom dia, tá? Mas para quem assistir à tarde, boa tarde, à noite, boa noite. Agora nós vamos ver frações equivalentes, tá? Aula passada vimos frações mistas, né? Agora são frações equivalentes. Ó, o que é uma fração equivalente? É a mesma parte do inteiro, tá? Por exemplo, assim, duas frações aqui eu coloquei. 1/2, né? 1/2 é igual a 4/8. 1/2 significa que ela é igual a 4/8. Se eu pegar 1/2, né? Dividir lá, 1 dividido por 2, vai dar 0,5. Se eu pegar 4, dividir por 8, também vai dar 0,5. Por isso que a gente fala aqui, a fração equivalente é a mesma parte do inteiro, elas são iguais, tá? Tem o mesmo resultado elas, beleza? O exercício 27, eu coloquei esse exemplo aqui, tá? Mas lá no livro de vocês está um outro número, mas eu coloquei do mesmo jeitinho que tá lá, só com números diferentes. Então, como é que a gente vai saber que 1/2 e 4/8 são uma fração equivalente? Vamos resolver. Tem duas formas de resolver. Primeiro aqui eu peguei 1/2. 1/2 eu tenho que multiplicar por um número que o resultado seja 4/8. Se o resultado for 4/8, é uma fração equivalente, tá? Então, eu vou multiplicar aqui por qual número? 1, né? Eu vou multiplicar por 4, né? Para o resultado dar 4 lá na frente. Se eu fazer 1 vezes 4, vai dar 4. E embaixo, 2, eu vou multiplicar por quem? Por 4 também. Não esqueça que o mesmo número que eu multiplicar aqui em cima, eu tenho que multiplicar aí embaixo. O mesmo número. Se eu tivesse multiplicado por 2 aqui, eu teria que multiplicar por 2 aqui também, certo? Então, vamos resolver agora. 1 vezes 4 dá 4, certo? 2 vezes 4, 8. Então, a nossa fração equivalente, ó, deu o mesmo resultado, tá vendo? 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Então, isso daqui é uma fração equivalente. 1/2 e 4/8 são equivalentes, certo? Tem outra forminha de resolver, porque essa aqui é com a divisão. Eu peguei lá, para multiplicação, peguei 1/2, né? Agora, para divisão, eu tenho que pegar o outro número lá, 4/8. Então, 4/8 eu tenho que dividir tanto de cima quanto de baixo pelo mesmo número, tá? Aqui eu dividi por 4 também, tanto em cima quanto embaixo. Tem que ser o mesmo número. Você não pode pegar 2 aqui e 4 aqui embaixo. Tem que ser pelo mesmo número, tá bom? Se não der uma divisão pelo mesmo número, elas não são equivalentes. Então, 4 dividido por 4 vai dar 1. E 8 dividido por 4, 2, certo? Então, tá vendo que deu na multiplicação deu 4/8 e na divisão deu 1/2, certo? Por isso que elas são frações equivalentes, porque são iguais. Agora, se você for multiplicar, usar essa primeira forminha que eu expliquei, vocês pegam uns números menores, tá? Por exemplo, aqui, ó, 1/2, ele é menor que 4/8, né? Assim, em numeração, tá? Mas se eu pegar e dividir o resultado, os dois dá 0,5. Mas se eu pegar o menor número, né? 1 é menor que 4, né? E 2 menor que 8. Então, eu peguei o menor número e multipliquei, tá? Se eu for multiplicar. Agora, se você usar esse segundo processo aqui que a gente fez, eu vou dividir pelo número maior. Peguei 4/8 e dividi, beleza? Eu acho mais fácil esse da multiplicação, né? Que é mais fácil para vocês multiplicar do que dividir, eu tenho certeza, né? Tem muita gente que tem mais dificuldade de dividir do que multiplicar. Mas vocês podem escolher qualquer jeito que for melhor para vocês, tá? Esse daí é um exemplo do exercício 27. O 28 e o 29
é só para vocês dizer se elas são equivalentes ou não, tá? Vai estar lá um exemplo, como se fosse essa 27 aqui, ó, 1/2 e 4/8. Vai estar lá um exemplo, aí vocês vão dizer se elas são equivalentes ou não, né? Lógico que vocês têm que fazer esse processinho aqui para poder descobrir se ela é equivalente ou não. Aí tá pedindo assim, justifique a sua afirmação. Se ela é equivalente, você vai dizer, é equivalente porque é a mesma parte do inteiro, certo? Se não é equivalente, então vocês vão dizer, não é equivalente, beleza? Essa é a 28 e a 29 lá do livro. A 30 é o seguinte, tá lá escrito bem assim, marca as alternativas que são equivalentes, né? Aí vai ter várias alternativas lá, tem até a letra E, né? Aí vocês vão me dizer quais que são equivalentes. Não precisa colocar a conta lá. Quem quiser colocar, coloque. Mas não precisa. Você só marca um X lá nas alternativas que são equivalentes, certo? Só que vocês têm que fazer o cálculozinho no rascunho separado, tá? Para vocês descobrir quais são e quais que não são. 32. A 32... tá bem assim, escrito lá, né? Eu não escrevi todo completo, mas eu escrevi a parte mais importante. Dominador é 15. Então, o 15 vai embaixo, né? O que é dominador? Dominador não é aquele númerozinho de baixo? Então, eu coloquei aqui embaixo, ó. Tá falando que o nosso denominador é 15, certo? Então, eu não sei qual é o numerador. A gente tem que encontrar qual é o nosso numerador. O denominador nós já temos. Aí, lá no livro tá bem assim, 2/5, né, 2/5, igual o outro aqui, que eu não sei qual que é, sobre o 15, que é o nosso denominador. Eu tenho que descobrir qual é o numerador. Eu coloquei vezes, né, porque fica mais fácil com vezes, né, igual eu falei pra vocês. Então, eu tenho que pegar aqui, ó, como é que deu 15 aqui? Aqui já tá pronto embaixo, né, ó. 5 vezes o que eu multipliquei que deu 15, né? Então, 5 vezes 3 para dar 15, não é? O de cima, 2 vezes o que para dar o número aqui. Se eu multipliquei aqui embaixo por 3, né, que deu 5 vezes 3, 15, eu também tenho que multiplicar em cima por 3. Lembra que eu falei? Tanto de cima quanto de baixo tem que ser o mesmo número. Então, vai ser 3 também aqui em cima. Então, 2 vezes 3, qual é a resposta? Tá? Vocês fazem lá. A 33, ela é ao contrário. A 32 deu um denominador, a 33 deu um numerador, deu o número de cima, certo? Que é o 42, ele vai em cima, que é o numerador. Aí, eu tenho que descobrir qual é o número de baixo, o denominador. Então, aqui, eu peguei 7, né? Lá no livro já tá dando esse 7/10, ó. 7 vezes o que deu 42, certo? 10 vezes o que para encontrar o número. Então, o mesmo número que você multiplicou aqui em cima, ó, para dar 42, vocês têm que descobrir qual é o número aqui, ó. 7 vezes o que deu 42. Então, o mesmo número que vocês multiplicou aqui vai multiplicar embaixo. 10 vezes o que vai dar o resultado aqui, certo? A 34. A 34, você vai multiplicar o numerador e o denominador, né? Que são o número de cima e o de baixo, pelo mesmo número. Lembra? Tanto de cima quanto de baixo. Para encontrar o resultado que tá faltando. A 34, ela é igual a essa 33 aqui, certo? Você vai multiplicar o numerador, o denominador, para encontrar qual é o resultado aqui. Lembra que tem que multiplicar eles pelo mesmo número, tá? Não pode ser por números diferentes, tá bom? Então, é isso daí, tá? Frações equivalentes. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu ajudo, sem problema, tá? Boa aula para vocês.